Gente, eu não esperava que demoraria tanto tempo pra gente sair de uma quarentena, né? Já passou mais de 40 dias, eu acho. Bom, o último vídeo que eu fiz pro canal foi falando algumas informações que eu sabia do corona, pra quem tava com viagem marcada. Acontece que as informações que eu sabia já mudaram, assim, porque agora a gente não pode mais viajar. O recomendado é isso, gente, pelo amor de Deus. Nem viajar para uma cidade próxima, a gente simplesmente tem que ficar em casa, em quarentena. Algumas empresas de aviação deram alguns vouchers para você remarcar a viagem para um futuro próximo. Alguns hostels também fizeram a mesma coisa. O espaço aéreo de todos os países, praticamente do mundo, só estão funcionando para trazer os cidadãos daqueles países para casa. E é assim que está o nosso mundo. A gente não sabe como é que vai ser o nosso futuro. Inclusive, muitas pessoas estão falando que se você está planejando o futuro para setembro, para agosto, bem, isso pode não acontecer. Talvez em agosto, setembro, a gente ainda esteja em casa. Mas eu resolvi fazer um vídeo de esperança. Por que esperança? Porque é um vídeo que eu vou falar sobre um futuro. Vamos supor que tudo isso que a gente está passando passe em outubro. A gente não tenha mais corona, tá todo mundo bem, todo mundo já saindo de casa sem máscara, porque é horrível passar com máscara, inclusive. A gente passou por isso. A gente passou e a gente pode planejar as nossas próximas viagens. Então esse vídeo é um vídeo de pessoal, porque eu vou dar minha opinião, sobre para onde eu gostaria de ir depois disso tudo acabar. Esse é o tema do vídeo. Eu vou ignorar que eu sou pobre, eu vou ignorar que eu não tenho dinheiro, vou ignorar que eu sou autônoma e não está trabalhando em feiras ou os trabalhos estão meio lentos, mais ou menos. Não me trazem o montante de dinheiro que eu preciso para viajar. Vamos ignorar isso, tá bom? Mas não esquecendo na essência do canal, que é viajando sendo pobre. Então eu vou falar uns 10 destinos que eu sei que são baratos e que eu adoraria ir. Assim, eu adoraria ir. Barato mais ou menos, né? Mas enfim. Então vou começar. Quando isso tudo acabar, eu gostaria de ir para Cuba. Bom, por que Cuba? Cuba é barato. Eu particularmente gosto de países que me trazem história. E Cuba tem uma história maravilhosa e tem a história... Eu imagino, né? Eu nunca fui pra Cuba, mas eu imagino que tem a história na cidade. Nos ladrilhos, nos carros antigos, na paisagem da cidade. Eu iria pra La Habana, claro. E eu tenho certeza que eu iria gostar de saber de todos os monumentos e de tudo que tem ali. Além de Cuba ser um país caribenho. Então, eu tenho as possibilidades de ir para algumas ilhazinhas paraíso. Imagina, aquelas águas cristalinas, adoro. Quero passar por elas, inclusive. Outro país que eu iria, vamos supor que eu tô num world trip e que eu tenho dinheiro para isso. E aí um país que eu gostaria de ir assim, que eu sei que é barato e eu sei que é bonito, é Costa Rica. Porque é um país... É um gato. Porque é um país que é barato. Na América Central. Eu juro, eu não sei se é Caribe, eu acho que não é não. Só América Central. Mas é barato, é bonito, é passagem barata, a moeda é barata em relação à brasileira, em relação aos reais. E é um país muito bonito e que não é um país que todo mundo vai, porque não é um país que é rota de turismo. Outro país que eu iria, eu vou, mas assim, como a gente tá no futuro hipotético de quando eu tiver dinheiro, então eu iria. O Chile.
Chile não é um país barato, tá? Já me falaram isso. É um país que é caro, a moeda brasileira é pau a pau com a moeda chilena, então R$1 é a mesma coisa que peso chileno, basicamente. Mas eu tenho casa lá, eu conheço amigos que eu fiz em Dublin. Quem já fez intercâmbio na Irlanda sabe que a gente conhece muito, mas muito latino, então acaba que você tem a casa em vários lugares da América Latina. E eu tenho a impressão que Santiago deve ser muito, muito legal. É uma cidade meio São Paulo, né? Imagino isso. Já disseram que a comida não é muito boa, mas eu gostaria de passar por essa experiência de ir pro Chile. Porque eu gosto de chilenos e eu gosto do Chile, basicamente isso. Apesar que teve uma amiga que foi pro Chile e ela teve experiências horrorosas no Chile. E aí, sei lá, a gente sempre pensa nas experiências que os outros tiveram também, né? Bom, aí saindo um pouquinho do continente americano, eu obviamente vamos pro continente amigo africano, eu iria pro Egito. Como eu falei um pouco antes disso, eu não gosto tanto de turismo ecológico, então não tenho nenhuma vontade de ir pra savana, nada disso. Ver animal, ver elefante, ver leão não é uma coisa que me atrai. Mas eu gosto de quê? De arte, né? Porque eu sou artista. Então eu gosto de arte, eu gosto de turismo histórico. O melhor lugar pra isso é o Egito, gente. Imagina. Eu tenho a sensação de que se eu for quando eu for para o Egito, eu vou ter a mesmo feeling de quando eu estava em Roma. De que todos os tijolinhos que estão ali fazem parte de uma história milenar que tem a ver com a nossa sociedade ocidental. E isso é muito maravilhoso, você estar num lugar que transpira assim. Isso. Eu acredito que o Egito seja mais ou menos o caso da Argentina. A passagem é cara, mas um país, não é? Então, eu acho que é em vantagem. Quando eu tava na Irlanda, tem um cara brasileiro que faz turismo da África, né? Vai pra Marrocos e vai pro Egito. E ele cobra muito barato, por 6 dias em cada lugar, 6 ou 4 dias em cada lugar, tipo, papo de 150 euros, é muito barato. E dizem que é muito legal o turismo que ele faz, né? E é um lugar que é próximo da Europa, próximo do Egito, se eu não me engano, da Grécia, se eu não me engano. Então eu acho que, sei lá, ir pra Europa e dar um bate-volta na África, pode ser. E aí, pelo mesmo motivo do Egito, eu iria pra Grécia. Quando eu fiz a Eurotrip, eu não pensei na Grécia. Não me interessou, assim, não estava no meu roteiro. A Grécia, ela é um pouco afastada do resto da Europa, então não é tão barato ir para a Grécia. Apesar de ser um país barato, não é barato ir para lá. Mas eu tenho aquela sensação de que eu teria, se fosse pro Egito, que eu tive em Roma, que é todas as pedrinhas daqui tem uma história, e tudo, cimentinho, e as colunas e tudo, e os mármores, tudo tem história. E eu acho que isso é o magnífico de estar na Grécia. Bom, aí mantendo na Europa, na verdade não tão na Europa assim, eu iria pra Rússia. Rússia não é tão barato, eu sei, os países que ficam mais acima da Europa e mais perto dos polos não são baratos. A passagem é absurda de cara, mas isso aqui é hipotético. Então vamos supor que lugares que eu gostaria de visitar. Eu tenho casa na Rússia, então eu tenho uma amiga de Rússia que super me cederia a casa, ou seja, hospedagem eu não pago, mas eu teria que pagar o resto, né? É um lugar que seria muito estranho de ir, porque não falam inglês, os caracteres do alfabeto são diferentes do nosso,
mas eu tenho a sensação de que é maravilhoso São Petersburgo e Moscou seriam os lugares que eu iria, assim. Sabendo da dificuldade que eu teria de me comunicar lá e de passar o frio que tem lá, né? Mas já falaram que no verão, quando é verão, é verão mesmo. Tipo, 20 graus, tá todo mundo morrendo de calor. Enfim, a arquitetura é incrível e é aquele lugar que transborda a história. Assim, tipo... Não sei se eu entenderia tudo que tá nos monumentos, mas tem uma função do Google Translate que você coloca o celular em uma placa ou em algum lugar escrito e ele traduz pra você. Eu usaria muito isso na Rússia. E seria muito legal. E aí, aproveitando que eu tô na Rússia, eu iria para lugares perto de Rússia, como por exemplo a Letônia, que eu também tenho uma pessoa que mora lá. Conheço uma pessoa, provavelmente cederia um lugarzinho na casa dela pra mim. Mas assim, Letônia é mais... Eu não sei o que tem na Letônia, na verdade. Eu sei que eles têm o próprio alfabeto, que é difícil, é muito parecido com o russo, é só isso que eu sei. Mas eu tenho essa coisa de ir pra Letônia, porque imagina você falar para as pessoas, eu fui pra Letônia. Tipo assim, os lugares assim. Por exemplo, eu podia ter ido pra Luxemburgo, mas só pelo fato de que, eu fui pra Luxemburgo. Não tem nada em Luxemburgo, é só porque você foi pra Luxemburgo, sabe? Tipo, fui pra Letônia. Eu iria pra esse tipo de lugar por causa disso e porque a Letônia não tem voo direto da Europa, assim. É muito difícil ter voo direto da Letônia pra algum lugar, você tem que fazer escala. E da Rússia você não precisa fazer escala, então se você, cheguei na Letônia e legal, passei na Letônia. E colocar no mapa mundi alfinete Letônia e ficar bem feliz com esse alfinete. Saindo do continente europeu para Ásia, vamos para a Ásia, eu iria para Japão. Totalmente. Talvez de todas as opções que eu tenha falado aqui, é o país mais caro. Eu conheço um japonês, mas ele me daria só a casa dele em Osaka. Não sei se eu iria para Osaka, eu não sei o que tem em Osaka. Mas eu iria pra Tóquio, porque, tipo, outra cultura, uma arquitetura mais moderna de todos os lugares que eu falei, né, até agora, mas contrastando com o antigo, então deve ser muito interessante esse tipo de coisa. Uma língua completamente diferente, um alfabeto completamente diferente, usaria muito o Google Translate, com certeza. Eu gastaria muito dinheiro, porque o ienes é uma moeda muito cara, assim, muito cara. E é sempre só uma suposição, eu não sei se nessa vida eu iria para o Japão, porque até da Europa, que é mais próxima do Japão do que o Brasil, tipo, até a Europa, que é mais próxima do Japão, você demora um dia para ir para lá. 1 dia, 2 dias. Se é próximo, imagina o Brasil, 2 dias, no mínimo. Aí imagina 2 dias no avião, cara, coisa chata, coisa... Sabe? Não, é muito longe. Então é muito hipotético. É tipo, se você toma aqui uma passagem de graça, quer ir pra onde? Talvez pro Japão, sabe? Pra isso. Mas é bem hipotético, porque é muito longe. Indo pro outro continente, para dizer que eu fui em todos os continentes desse mundo, eu iria pra Nova Zelândia. A Nova Zelândia me passa uma coisa meio Irlanda, ou seja, deve ter landscapes lindos, mas zero de pessoas, assim. Tipo, 20 pessoas num lugar só. Quantas pessoas? Eu tenho essa sensação. Já teve gente que morou na Nova Zelândia e falou que lá não tem nada pra fazer. Eu imagino que realmente não deve ter nada pra fazer. Mas como eu não moraria lá, eu iria só pra conhecer a Nova Zelândia, eu acho que eu iria me divertir bastante lá. Bom, falaria inglês. Não seria uma cultura tão diferente assim, seria uma coisa bem europeia, bem ocidental. Mas deve ter um turismo de montanha que deve ser bem interessante. É algo que na Nova Zelândia é o que eu faria. Ver montanha, ver pasto, ver ovelha. E dizer que eu fui pra Nova Zelândia e fiquei 3 dias dentro de um avião. Esse é um vídeo de esperança pensando no futuro próximo, né?
É claro que isso é tipo escala de lugares que eu gostaria de ir. Mas se me chamar para o Peru, se me chamar para o Paraguai, se me chamar para o Uruguai, se me chamar até para São Paulo, até para Petrópolis, eu vou, por que não? É muito chato ficar em casa. Mas fiquem em casa, não saiam de casa, tá bom? Enquanto saírem de casa, que seja para algo muito importante, usem máscara, usem óculos, usem touca, porque não é brincadeira e a gente não sabe quando acaba isso. Então é isso. E uma pergunta para você. Para onde você quer ir quando isso tudo acabar? Deixa aí um comentário, aproveita, curta o vídeo, me siga no canal, desculpa pelos barulhos externos, o meu gato tá por aqui. Então, tchau.